nesse momento, a chave toda da eleição de 2026 está passando por Minas Gerais. E esse acerto aí, esse acerto que está acontecendo, determina palanque do Lula, determina palanque da direita, determina perfil do palanque da direita. Porque, no fim das contas, quem vai ocupar essas cadeiras de candidato ao governo de Estado em Minas vai ser quem vai dar o tipo de apoio eleitoral aos candidatos à presidência da República que passarem por Minas. E se alguém achar que é mera coincidência que todo mundo que venceu a presidência da República também venceu em Minas Gerais desde 1989, não é coincidência. Não é. É porque Minas é muito populoso, é porque Minas tem o Brasil todo lá dentro. Só não tem a região norte. Mas tem o espírito do Sul através do Centro-Oeste, tem o espírito mineiro, tem o espírito paulista, tem o espírito nordestino através da Bahia, tem o espírito carioca. Quer dizer, e isso acaba, essa capacidade de fazer a síntese do voto nacional faz com que Minas, sendo um colégio eleitoral muito grande, seja também um colégio eleitoral que concentra todas as pulsões e paixões brasileiras na hora desse voto. Se o Lula não tiver um candidato forte ao governo de Minas, ele tem um problemaço. Agora, ao mesmo tempo, vão ser 2, 3 candidatos de direita, pelo menos um deles claramente bolsonarista. Eu acho que o Matheus e o Cleitinho vão brigar para ver quem é mais bolsonarista. Que palanque esquisito que está sendo desenhado aí. Matheus agora? Matheus? Nos apresente Matheus e nos apresente Cleitinho, um depois do outro. Show de bola. Matheus Simões, portanto, nascido em Minas, ele fica órfão muito cedo, os pais morrem num acidente, ele também é da carreira jurídica, né? Se formou em Direito, é um advogado, professor, eu conheci nesse contexto, aqui neste prédio onde estou gravando, professor da Faculdade Milton Campos, e foi filiado, Pedro, por muito tempo ao PSDB. Aliás, outra coincidência entre nós, além de professores dessa faculdade, nós dois, público aqui, né? Eu fui filiado ao PSDB por muitos anos, 8 anos, e o Matheus também. E o Matheus, que era filiado, acho que há 2 décadas, mas o Matheus é mais velho do que eu, e ele era azeredista, sabe, Pedro? Ele fez parte do grupo do PSDB do governador Eduardo Azeredo, que governou Minas ele ganhou em 98, foi de 99 a 2002. Foi de 94 a 98, quando ele é derrotado pelo Itamar Franco e vai até 2002 e entra o Aécio Neves. Quando o Aécio vira o governador do PSDB, o grupo do Azeredo ele perde um pouco de espaço ali dentro do PSDB. Matheus Simões ele tenta uma primeira candidatura pelo PSDB a deputado estadual. O ano era 2000 e... me fugiu aqui. Bom, enfim, 16 ele foi... 2014. Aécio foi candidato... O Matheus foi candidato a deputado estadual pelo PSDB, um partido que ele ficou por anos, em 2014. E perdeu. Teve uma votação bem baixa, acho que foram para deputado estadual 13 mil votos, algo assim. E aí, no ano seguinte, aí vem uma grande virada importante, Pedro. Ele queria ser candidato a vereador, mas o Novo ainda não existia. Então, nós dois conversamos várias vezes. Eu também fui candidato a vereador em 2016 e eu fui mais pragmático, como eu sou pragmático. Eu fui para o PHS e o Matheus estava ali naquela iminência de o que ele ia fazer da vida e acontecem 2 mudanças. O prazo de filiação, que deixa de ser 1 ano e passa 6 meses, e a criação do Partido Novo. E o Matheus Simões, Pedro, ele faz parte da primeira leva de eleitos pelo Partido Novo. E o Matheus, não sei se ele continua usando, mas ele usava aquela borrachinha dos membros do Partido Novo aqui no pulso, sabe? Negocinho laranja, uma espécie de braçadeira
né, uma pulseira, né, laranjinha, com muito orgulho sendo um desses mandatários do Novo. Se a gente for fazer uma busca de frases do Matheus enquanto vereador do Partido Novo, estão aquelas coisas sempre do Partido Novo. Só o Novo é novo, nenhum outro partido político presta, nunca vou usar fundo eleitoral na vida, se fundo eleitoral é um absurdo, não fazemos coligações com outros partidos, fazemos processo seletivo para quem vai trabalhar com a gente, sou o vereador mais econômico. Você entrava na sala do Matheus para fazer reunião, no meio da mesa tinha uma câmera gravando a reunião em 360 graus, porque ele queria deixar público para todo mundo todas as figuras que entravam na sala dele, e aquela coisa que nós conhecemos, sabe? Aquela coisa da pureza. Nós viemos do PSDB, mas nós somos diferentes nesse aspecto, né? Ele foi muito, para um lado, muito claramente, o Ziraldo certa vez me encontrou no Rio, Pedro, e falou assim: Gabriel, me prometa uma coisa, em Minas tem 2 cepas de político, só, tem outros não, só 2 cepas de político, ou você é o denista, ou você é PCdista. Ziraldo me disse: não me inventa de ser o denista não, Gabriel, você seja alegre, pra cima, animado, feliz, não vai ser esses caras emburrados da UDN não. E com todo respeito ao meu ex-colega Matheus Simões, ele faz a linha udenista, frase que marcou a carreira dele lá na Câmara Municipal, Pedro. Não Gabriel, vim aqui fazer amigos. Gabriel, você sabe que meu avô materno foi senador pela UDN do Amazonas, né? Não tinha esse conhecimento, não. Pois é, então, eu vi só o Prudente de Moraes lá no seu apartamento. Não, mas isso aí é paterno. Mas ali é PRP. Partido Republicano Paulista é mais antigo. O Matheus, ele faz essa linha da rigidez, da gestão. Bom, então, chega 2020, o Pedro, acontece uma coisa. O governo Zema, isso é um bastidor importante, estava para sofrer um impeachment. Em 2020, pouco antes da pandemia, o governo Zema se atropelou completamente na negociação salarial com os policiais militares. Nós estamos falando aí do 19, 20, segundo ano de governo. Foram buscar o vice-governador na época, Paulo Brandt, que já foi vice comigo na chapa para prefeito. Ele era afiliado ao Novo. Propuseram ele vítima do governador Zema. E o Paulo Brandt, tudo relato. Não contem comigo para fazer isso. O vice se negou. Isso eu não vou topar. A crise era tão profunda que o Matheus, que estava ensaiando ser candidato a prefeito em 2020 contra o Calil, tivemos um café, ele me convidou para ajudá-lo na campanha e tudo mais, sai do cargo de vereador e vai para o governo de Minas ser um secretário, entre os secretários do governador, para ajudá-lo a resolver aquela crise. O Matheus, que não é bobo, ocupa o espaço de um governo completamente vazio, Pedro. Aquele papo, né? Não, vamos fazer processo seletivo, parará, do governo. O governo Zema, no seu começo, a permanente contradição com o discurso eleitoral de campanha, porque a realidade se impõe. Não vamos governar com a ajuda de nenhum outro partido. O Partido Novo fez 2 deputados estaduais, ou 3, salvo engano, mas acho que era 2, numa Assembleia que tem 77. Como é que você vai governar, ter uma base de alianças? O Matheus vai para o governo e começa aí, meu caro Pedro, a ganhar espaço nesse primeiro mandato do governador Zema. Quando chega 22 e o Zema quer ir para a reeleição, o Matheus joga ciscando para dentro no Partido Novo e contraria várias pessoas que defendiam que o governador Zema, na época, fizesse aliança com outros partidos para ir para a eleição mais robusto, para ter mais governabilidade, mas o Matheus defendeu uma tese no Partido Novo que a chapa deveria ser uma chapa pura, puríssima, sem esse negócio de se contaminar com a velha política de partidos como o PSD, como União Brasil, como o PP, essas coisas assim que não pode se misturar com o Partido Novo, entendeu, Pedro? E aí o Matheus dá um bom jogo estratégico ali no Novo e garante para ele a vaga de vice-governador. E, obviamente, sabendo que quando o reloginho batesse 2026, que é logo ali,
o Zema iria se afastar para ser candidato a sabe-se lá o quê, mas que o vice-governador seria, portanto, pelo menos 9 meses, governador de Minas Gerais. Então, a partir de março do ano que vem, o Matheus, que ao longo desse segundo mandato, abril, ao longo desse segundo mandato, saltou de secretário de Casa Civil para vice-governador, ele, portanto, vai, como diria, né, chega de intermediários, Matheus Simões, governador, no sentido em que o Zema, já falei isso várias vezes aqui, volto a dizer, é só um personagem que come banana com casca na internet. Quem conhece a política mineira sabe que ele é um chefe de Estado e não um chefe de governo. O papel de chefia de governo fica delegado a um pequeno triunvirato do qual faz parte o Matheus e que governou de fato Minas Gerais. Então, assim, a partir de março, abril do ano que vem, ele conta, assim, com 2 fatores. Com máquina e com a cadeira. E considerava, portanto, o Partido Novo insuficiente para isso. E aí vem essa reviravolta dessa carreira que eu narrei para vocês, muito baseada no purismo do Partido Novo. Agora, o que importa, meu caro Pedro, é todos juntos por Minas Gerais. Esse discurso eu conheço. Sabe? Porque Minas é mais importante. A pessoa, quando usa Minas em terceira pessoa aqui, pode saber. Entendeu? Então, não, porque é Minas. E o Novo, que é aquele partido, até onde eu sei, racional, liberal, do Estado laico, teve que ver ontem, Pedro, uma cena que me chamou muita atenção no ato de filiação do Matheus Simões. Gabriel, me permita só te interromper. Você me interrompe o que você quiser. Eu sei que você estava sendo gentilmente sarcástico, mas, compadre... Eu? Não sou disso. Mas, compadre, pelo amor de Deus, partido de Marcel von Hatten, liberal, ou qual foi o outro adjetivo que você usou aí? Racional. Racional? Não, né? Que defende o Estado laico. Não, né? Não, né? O Novo não é isso, não. Eu acho até que foi ali, que o João quis isso. Mas não. Não é. E olha que eu falo isso... Tem uma frase ontem... Tendo votado em parlamentares do Partido Novo, tendo votado em candidato a governo do Estado do Partido Novo no primeiro turno em 2018 aqui no Rio de Janeiro, mas foi naquela eleição e só. Bom, o fato é que ontem no lançamento tem uma frase que eu penso para você. Então vamos colocar aqui de maneira bem mineiramente pragmática. Depois de muitos anos filiado ao Partido Novo, criticando, obviamente, todas as outras legendas, porque só o Novo é novo, só no Novo tem gente que presta, só no Novo isso, só no Novo aquilo, o Matheus ontem se filia ao PSD do Gilberto Kassab, e vem a Belo Horizonte para dar essa fichinha e colher a assinatura. E tem uma frase que o Matheus falou ontem, que eu vou pensar aqui de um jeito especial. Ele disse que foi convocado por Deus para disputar o governo de Minas Gerais. Abre aspas. Fui convocado por Deus para disputar o governo de Minas Gerais. Fecha aspas. Muito liberal. Ô Pedro, tem 2 tipos de políticos escolhidos por Deus. O primeiro é um sujeito cuja arrogância e o egocentrismo não cabem em si. E o segundo é aquele político que tem um marqueteiro que não acredita em Deus e que recebe muitos milhões de reais, mas olha para o cliente crente dele e confunde uma pessoa que tem fé com um bobo que acredita em qualquer coisa. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo
exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em numeio.com.br/seja premium.